Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jesus Pode. Eu sou André Santos e quero te convidar a estar aqui para falar sobre o que é ser um missionário, ou um missionário para chamar de seu, ou melhor, te apresentar um missionário. É um missionário do campo, aquele é realmente um missionário de Jesus, aquele que vai lá pregar, larga tudo, larga patrimônio, bens, direito, e faz o que Deus chamou para fazer. Amém. E antes de você conhecer novamente, né, já te apresentei dias atrás aqui, o pastor Calixto, Marcos Stier Calixto, um grande amigo, escritor hoje, né, de 8 livros, mas antes de tudo um servo de Deus, um missionário de Jesus. Amém. Né? E ele vai fazer a missão. Então, pastor Calixto, me conta essa história de ser um missionário de Jesus. Eu creio que tudo tem a ver com a própria conversão. Ou seja, no momento que você se converte, você já sente o coração constrangido do amor de Deus para pregar. Isso eu chamo o missionário do cotidiano. Ninguém escapa, ninguém tem uma vocação focada quando se converte. Ele já vem com o coração cheio de algo que ele vai levar para o outro. Então, todos nós somos missionários. Agora, só que a gente tem aquele conceito de missionário de chamadas específicas de Deus com propósitos específicos, que no meu caso ocorreu principalmente com o mundo árabe. Então, o foco era fale do amor de Deus para o mundo árabe. Então, você é um missionário que foi chamado para uma tarefa específica. Exatamente. Apesar de que quando eu te conheci, você era um jovem pastor de uma igreja local. Sim. Aqui em Curitiba. Sim. Aliás, uma igreja grande, né? Sim, era pastor, professor ali no seminário, né, que hoje é Papai, mas foi muito interessante, porque eu era pastor e, como se diz, né, eu era muito acadêmico, né, e eu pregando já tinha 7 anos na igreja. 7 anos, não sei se nesse momento seria propício dizer como é que foi essa mudança total. Pode contar tudo. Porque eu já tinha 10 anos de pastor já. E eu decidi uma coisa, olha, esse ano, todo novembro, dezembro, essa data que nós temos agora, eu escrevia tudo para o ano que vem. O que ia ser para a igreja. Tema, versículo. E aí eu estava no meu gabinete, sozinho, André, sozinho, escrevendo. Esse ano vai ser o ano missionário da Igreja Batista do Cajuru, que hoje é a segunda igreja, a CIB, né? Eu disse, vai ser. Mas naquela hora, aquela mesma voz que um dia me chamou para o ministério, disse, aqui não é mais teu lugar. Eu levei um susto, aquela voz foi muito clara para mim. Eu falei, mas agora que está bom, porque a gente passa por uns perrengues, né? E aí, estava indo bem, eu acompanhava, né? Estava na hora boa, né? Então, porque os 2 primeiros anos geralmente é luta, né? Mas eu estava bem, estava com os planos, né? E Deus disse, aqui não é mais teu lugar. Rapaz, eu levei um susto com aquilo. Cheguei em casa, falei para a Silvana, minha esposa. Eu disse, amor, eu vou dormir no outro quarto, preciso ter uma conversa com Deus, porque alguma coisa está acontecendo. E naquela semana, Deus me deu o versículo de Isaías, acho que é 42 ou 43, né? Que fala o seguinte, as coisas antigas passaram, eis que eu vos faço coisas novas, e essas coisas novas eu vos farei revelar. Uau! Mas a gente geralmente é muito racional, sabe, André? Na hora eu disse, puxa vida, o avivamento que eu estou esperando para a igreja. Agora vem o avivamento, né? Mas eu chego no outro dia, coincidentemente, no domingo seguinte, era o dia de missões mundiais. Quem estava pregando, Samuel Wint. Samuel estava lá. Está com 94 hoje. Tá 94 anos, tá? Aí o Samuel Wint pregando. Aí ele pregava. André, você imagina assim, né? Eu não gosto, quando tem pastor pregador, de ficar junto lá em cima. Eu desço para ouvir. Eu sentado, olhando para ele, aí ele dizia, Deus está me dizendo que está me chamando alguém hoje. Eu tenho certeza. E eu fiquei pensando, pastor da igreja, né? Puxa, já que foi o José que falou de missões comigo, foi o Manuel que falou. A mesma voz lá do gabinete disse, é com você mesmo, é você que eu estou chamando. Eu falei, mas não, eu sou pastor da igreja. Eu não pode ser eu. Deus, é você mesmo. E ali começou a história da vida missionária até os dias de hoje. Então, eu tenho 48 anos de pastor, 10 foi pastoral, o restante tudo missões. Missões.
E aí, como é que foi contar isso para a família? Chegou Silvana... Não, mas aí... porque a Sil casou com o pastor, não com o missionário, né? Não, eu tinha casado com o pastor. Eu cheguei para a Sil e disse assim, amor, Deus está me chamando para missões. Não, mas deixa eu contar uma coisa antes que você vai ver. Na porta, eu cheguei na porta, falei, pastor Samuel, Deus está falando isso. Acho que comigo, ele, em vez de, eu brinco com ele, né? De que em vez de ele chegar, me abraçar e dizer, não, ore por isso, meu filho. Ele me abraçou e disse, Deus te abençoe no campo missionário. Eu falei, mas não precisa orar ainda para ver se Deus te abençoe no campo missionário. Então foi a testificação da chamada. Só que eu já senti no coração árabe, não só por ser descendente, porque o fato de ser descendente de árabe. Eu cheguei para Sil e disse, amor, quero dizer uma coisa, Deus está me chamando para missões. Aí ela olhou para mim e disse, menos com árabe. Então, imagina a cena. Porque ela tinha chamado de missionária, ela disse, não por mim, mas as crianças pequenininhas, uma tinha 6 meses, outra tinha 2 anos e meio, 3. Quer dizer, tinha tudo para falar assim, agora não, Deus. Por quê? Como que você vai? E ali, aí a outra história, passou-se mais ou menos 3 anos de toda uma história que tem linda da parte de Deus, preparando o momento certo, porque não, André, a gente tem que aprender uma coisa. Deus pode te falar algo hoje, mas isso não significa que ele vai se efetivar hoje. Eu tinha uma experiência de uma mulher, que eu vou associar agora, de portas abertas, missionária dos Estados Unidos. Eu fui ouvi-la lá na Catedral Evangélica em São Paulo. E a mulher assumiu o púlpito, olhou para todo mundo e disse, eu estou muito feliz por estar aqui, porque Deus me chamou para o Brasil e eu arrumei as malas faz 13 anos atrás. Hoje era para eu estar aqui. Então, durante 3 anos se passaram, no meu caso, quando Deus fez várias coisas, e a própria Silvana disse, vamos embora para o Líbano. Então, a obra perfeita, onde Deus trabalhou no meu coração, trabalhou no coração também da Silvana, e na família toda. Então, você tem a chamada, você se coloca o espírito de disponibilidade de ir, mas deixa Deus comandar. Obedece cada passo. Não é do teu jeito. Ele reveste. Lógico que não, sabe, impetuoso, vai. E Deus foi fazendo cada história. Então, a chamada para o mundo árabe foi assim. Agora, uma confirmação de uma testificação que foi excelente. Curta, posso contar essa? Não, mas aqui vai contar mesmo. Quem é que Deus mostrou para mim e testificou como sinal de que eu deveria ir para o mundo árabe? O meu próprio avô árabe. O nome do meu avô era Abrão Calisto. Isso no registro do Brasil. Eu já escutei essa história, mas preste atenção agora. Larga aí o celular um pouquinho. Larga, está mexendo no WhatsApp. Só preste atenção agora, que você vai se emocionar com essa história. Então, o nome é Abrão Calisto, registrado no Brasil. Mas ele, libanês, o nome Ibrahim Khalil Merer. Era o nome do meu avô, para saber que é árabe mesmo, né? E ele tinha uns 79 para 80 anos, mais ou menos. E eu preocupado com a alma dele, preocupado com o coração dele, muito animado. Eu dei uma Bíblia em árabe. Aí ele pegou a Bíblia em árabe e eu queria que ele lesse a Bíblia, né, para poder, né? E ele abria a Bíblia, mostrava, você quer que eu leia aqui para ver como é que é o árabe, a leitura? Eu falei, não, avô, eu quero que você leia a Bíblia, né? Aí o que aconteceu? Eu percebi que precisava entrar num outro propósito. Aí eu resolvi jejuar até Deus fazer alguma coisa. Aí comecei a jejuar, orar. E Deus foi até bom, porque eu tinha feito um propósito de jejuar até acontecer alguma coisa, e em uma semana aconteceu. Podia ter levado mais tempo, né? Aí em uma semana ele adoeceu. Aí ele ficou na casa da minha tia, na filha dele, minha tia, Salma, e ele doente lá na cama. Ele disse para minha tia, manda chamar o Marcos onde tiver. Aí eu fui. E, gente, olha, escuta, André, ele tinha 54 netos. Eu era um dos. 50. Era um dos. Só que eu não era, já era pastor, tudo, né? Aí mandou chamar. Eu sentei do lado dele e disse, fala, eu disse, neto, eu vou morrer. Como é que eu faço para acertar minha vida com Deus?
Gente, na lata, André. Assim, papo. Papuf. Aí expus o plano da salvação, né? Eu sempre brinco, ele aceitou Jesus, foi muito gostosa a experiência, mas eu sempre digo que o sangue árabe é o sangue árabe, né? É um negocinho, fazer qualquer negócio. Ele disse, Neto, será que não dá para pedir mais um pouquinho, até 100, pelo menos, para eu ficar vivo? Eu disse, vou, pode, isso não é, mas não é a melhor coisa do mundo agora, você está nas mãos de Deus? Tá bom. Eu orei, ele morreu no outro dia. Uau. Então, ali ficou uma testificação muito profunda que tinha a ver com o mundo árabe, né? E eu fiquei, depois disso, praticamente direto, 14 anos evangelizando o árabe, na fronteira, principalmente, né? Então, esse é uma das confirmações de sinal ao meu coração. A Silvana participou disso e viu isso, né? Você me comentou sobre um versículo, que é esse que eu vou colocar aqui, tem muito... Sim. Não é esse não, é o de baixo, é esse aqui. Esse também, mas faça tudo que estiver no seu coração, porque Deus está com você. Aí começou toda a realidade. Porque eu digo, né? Eu acho que a gente tem que ver que o amor de Deus é tão grande que ele vai falar de uma forma que você entenda. E vai saber que foi ele que falou com você. A particularidade de Deus em cada um, certo? Então o que acontece? Eu estava num acampamento de jovens. Eu tinha 17 para 18 anos. Acampamento de jovens. Lá no ABC, em Florianópolis. Acampamento Batista. Tá? E aí eu fiquei embaixo de uma árvore e falei, puxa vida, Deus, eu vou voltar, vou ter que me inscrever para o vestibular e vou ter que decidir minha vida. Aí eu orei assim, André. Falei, Deus, mas a vontade do meu coração é ser pastor. E eu repeti, a vontade de Deus, a minha vontade é ser pastor. O que isso aqui eu posso... E aí eu disse, Deus, eu posso ser médico e te servir, eu posso ser advogado, posso servir, mas a vontade do meu coração é ser pastor. E eu abri a palavra, cada devocional, embaixo de uma árvore. É a palavra de Natan para Davi. Faz a vontade do teu coração, porque Deus é contigo. E isso foi para você. Eu entendi. Mas a palavra de Deus revela. Sim. Né? Isso foi a experiência? Sim, é viva, né? E aí vem o outro versículo, que também é o meu preferido, né? Salmo 119, 105, né? Todo mundo tem o Salmo 23 como o primeiro que aprendeu, né? Aprendi, o primeiro foi esse. Eu aprendi isso aqui com a tia Esther, tá me vendo, minha professora da IBD. Mas você sabe que o incrível desse versículo, que me acompanha durante toda a minha vida, é que o texto significa o seguinte, a lâmpada, ela só tinha condições, né, de iluminar o próximo passo. Não ilumina o final do túnel. Não, farol de longo distância. Cada passo. O que eu aprendi na vida? Obedece cada passo que você vê o segundo. Obedece o primeiro, você vê o segundo. Obedecer o segundo, você vai ver. Assim você vai chegar à perfeita, plena vontade de Deus. Amém. Sabe, essa que é a realidade. E assim eu tenho seguido de tentar perceber o que é agora que eu devo fazer. Gente, falei para vocês que ia ser especial, né? Estamos começando o ano. Você hoje teve o prazer de ver um missionário, amém, amigo nosso, aqui da Editora Jesus, está sempre escrevendo, colocando que e ainda tem muito mais. É um homem que não para, está escrevendo um novo livro agora. Amém. Em breve vocês vão conhecer, em parte a biografia dele, mas é um livro para quem tem o chamado... Uma chama chamada missões. Uma chama que cresce, né? Chamada porque missões, a gente não sabe para onde Deus vai nos colocar. Isso. Se é no ambiente de trabalho, sim. Se é como porteiro da igreja, sim. Na serviço. Conversamos há pouco, né? Às vezes Deus nos chamou para ser o introdutor da igreja. Billy Graham conta, né, a história que ele era um jovem garoto. Ele é um amigo dele, se não me engano, era primo dele. E estava numa cidade, ele não era crente, era um jovem. E ele estava lá, sabendo que ia ter um circo, ia ter uma atividade lá, cristã. Ele, curioso, foi lá ver, né? Chegou lá, estava abarrotado de gente. Não tinha como se aproximar, não tinha jeito. Chega na porta, ele tentou de um lado, tentou do outro, já tinha começado o negócio. E aí ele começou a ir embora.
Ele e o primo dele começaram a ir embora. E aí um introdutor lá do evento falou assim, ei, onde é que vocês estão indo? Ah, tentamos entrar e não conseguimos. Aí esse senhor falou, não, peraí, vocês são importantes. Vou dar um jeitinho. Foi lá na frente, botou um banquinho lá na frente para eles. E ele aceitou Jesus e se tornou um Billy Graham, que foi uma baita ferramenta no reino de Deus para ganhar pessoas, né, conhecer o evangelho. Billy Graham. Né? Então, quem foi o instrumento? Sim. Um missionário chamado, introdutor de uma igreja, que eu agora não lembro o nome, mas Deus sabe. Sim, mas nenhum nome a necessidade, mas foi alguém que foi usado e que Deus fez isso. Né? E Deus está convocando você para servir seu vizinho, amar, chorar, ou às vezes, né, se aprofundar mais, estudar mais, se preparar mais, para que no momento certo Deus lhe use. E agora, para fechar, pastor, vou te fazer uma pergunta agora muito pessoal, mas muito pessoal. Você foi feliz no período que você era missionário? Como pessoa, como vida, estando com família, filhos pequenos? Eu sempre tenho dito, André, que não tem preço a paz de Cristo, sabe? E quando você faz a vontade de Deus, você tem a bênção de ter essa paz, porque você está cumprindo a vontade de Deus. E essa paz traz alegria, essa paz traz felicidade, o que não tem a ver com as lutas, não tem a ver com as batalhas. Você vê as batalhas ao redor, mas é a certeza. Posso contar? Dá tempo de eu contar? Claro. Quando eu fui para o Líbano com a família, eu tinha a sensação que eu olhava para a família assim, e eu olhava para eles e o que eu percebia assim, gente, se eu não estou falando nada, ninguém está falando nada, mas a sensação que eu tenho, eles dizendo para mim assim, você tem certeza que era para mim mesmo? Sabe? Rapaz, e aquela coisa lá no fundo da alma, para você ter vindo. Isso não tem preço. Então, ele te dá a testificação. E essa testificação te dá alegria, te dá segurança. Então, é essa segurança que te leva. Agora, sempre procurar isso, André. Estar no caminho de Deus, porque aí você está em propósito. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, pastor Calixto, nosso querido missionário. Quero te convidar a estar orando pela vida dele, pela sua casa, né? Que você possa continuar refletindo a luz de Cristo. Amém. Né? Através da sua literatura, onde você estiver pregando, onde você estiver ministrando, né? Amém. Continue a inspirar pessoas, né? Nosso missionário de Jesus, sendo esse missionário, né? Amém. E agora eu quero orar pela sua vida. Eu agradeço. E pela vida dos meus irmãos, pela vida de todos os missionários que a gente conhece, né? Do nosso país e fora. Pai querido, mais uma vez, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por o Senhor ter nos sustentado. Obrigado pela vida desse missionário seu, pastor Marcos Calixto. Obrigado porque o Senhor tem levantado ele e a tantos outros, Pai, por aí, se dedicar a sua vida a levar o teu reino a outras pessoas. Que essa luz, Pai, que ilumina os nossos passos, também possam iluminar outros, Pai, que eles possam enxergar cada vez mais como é bom te servir. Não é um peso, não é um fardo, mas tem paz, tem alegria, tem contentamento, tem a perfeita harmonia contigo, Pai. Por isso, Pai, abençoa sobremaneira, Pai, a vida desse teu missionário, Pai. Amém. E a sua casa, a sua parentela. Amém. Abençoa, Pai, também a vida dos meus irmãos que estão aqui assistindo nesse momento, esse episódio, Pai. Que nós possamos ter um dia, Pai, na tua presença, sendo inspirados por ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Calixto. Um abraço, meus queridos, e até amanhã em mais um Jesus Pode.